Oi pessoal, tudo bom? Bom, vou trazer para vocês hoje aqui algumas fórmulas, alguns atalhos aí para a utilização do Excel. Todo mundo sabe que o Excel é uma ferramenta super coringa aí na nossa vida de gestor, né? Para fazer planejamento, fazer controles, tudo mais. Então, alguns atalhos, algumas coisinhas aí para facilitar ainda mais a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que eu vou comentar com vocês é para a gente ter sempre no nosso relatório, no nosso arquivo, a data de hoje atualizada. Então, pode ser que eu tenha que fazer impressões, fazer envios desse arquivo para alguém, desse relatório, e eu quero que sempre saia com a data atualizada. Então, a gente coloca uma fórmula no Excel que ele sempre vai trazer a data do dia. Qual que é essa fórmula? A gente vem, clica na célula ou usa a própria barra de fórmulas aqui em cima, coloca igual, escreve hoje, abre e fecha parênteses, dá um Enter. Automaticamente ele já traz aqui a data do dia de hoje. Hoje é 5 de novembro de 2021, ele automaticamente preencheu com essa data. Se eu salvar esse arquivo com a fórmula e abrir ele amanhã, ele vai atualizar com o dia 6 de novembro. Se eu abrir daqui a um ano, ele vai atualizar com 2022. Então, sempre que o arquivo for aberto, ele vai estar com essa data atualizada. Então, se eu faço a impressão desse arquivo, é legal que já sai com a data certinha sempre que eu fizer a impressão. Tá bom? Nesse exemplo, eu trouxe um faturamento de uma loja qualquer aqui mês a mês, para que a gente possa fazer mais algumas fórmulas, mais alguns exemplos, tá bom? Então, o primeiro é o quê? Eu quero ver quanto que foi a soma de todas essas vendas durante o ano de 2021. Eu tenho mês a mês, mas eu não tenho um total. Então, qual que é a fórmula que a gente usa? A gente põe igual, soma, abre parênteses, e seleciona todo o intervalo de informações aqui. Então, eu arrastei desde aqui de janeiro até o faturamento de dezembro e fecho parênteses e dou um Enter. Então, ele já trouxe aqui que durante o ano de 2021, meu faturamento total foi de 48.523.070,51 centavos. Tá bom? Agora eu quero saber qual foi a média por mês. Quanto que eu vendi em média? Teve meses que eu vendi bastante, teve meses que eu vendi bem menos, eu quero saber quanto que foi a média. Então vamos lá. Põe igual, né? Escrevo a palavra média. Abro parênteses e faço a mesma coisa. Seleciono todo o intervalo de informações e fecho parênteses. Me trouxe a média. Em média eu vendi 4.043.589,21 centavos. A gente tem a função arredondar dentro do Excel. Por quê? Pode ser que eu esteja trabalhando com volume de peças, e volume, às vezes, eu não quero trabalhar com uma peça e meia, né? Uma camiseta e meia. Ninguém consegue entender muito bem esse número. Então, a gente consegue arredondar automaticamente no Excel. O que eu faço, né? Qual é a fórmula que eu uso para arredondar um número no Excel? Eu ponho igual, escrevo arred, de arredondar, abro parênteses, seleciono qual é esse número que eu quero arredondar. Então, vamos usar aqui a média para arredondar. Clico em cima dela, então eu selecionei qual que é o número que eu quero que seja arredondado. Coloco ponto e vírgula para trocar a função no Excel, né? Mudar aí para a próxima coisa que eu preciso preencher. E eu coloco o número de casas decimais que eu quero. Então, como eu não quero que seja quebrado, eu quero sem nenhum centavo, eu vou lá e coloco o zero. E fecho parênteses. Então ficou exatamente o número de cima, só que 00 no final, sem o 21 centavos. Certo? Óbvio que às vezes com receita, né, não parece que é muito útil, mas se a gente usa isso, como eu falei anteriormente, para volume de peças, nesse sentido aí, pessoas, talvez seja necessário utilizar, tá bom? Agora eu quero saber de forma automática qual que é o maior número, né, qual foi o meu mês que eu tive maior venda e o menor também. Né? São as próximas duas funções. E é muito fácil, é muito simples também. Eu vou escrever igual, maior, abro parênteses, seleciono então de novo todo o intervalo de informações, coloco o ponto e vírgula e eu falo qual que é o número que eu quero. Então eu quero o primeiro maior número, coloco o número 1 e fecho parênteses e dou um Enter. Então ele me trouxe o mês que eu mais vendi, eu vendi 7.549.888, que é aqui no mês de setembro.
Por acaso, se eu quiser colocar o segundo maior mês, eu entro na fórmula aqui em cima e eu coloco o número 2 no lugar do número 1. Ele vai me trazer o segundo mês que eu tive maior venda, que foi então em outubro. E assim a gente pode ir mudando, né? Trocando 1, 2, saber o 10º mês com maior venda. Tá joia? Agora eu quero saber qual que foi o mês que eu vendi menos. Quanto foi minha menor venda no mês? É muito simples também. Eu coloco igual, menor, abro parênteses, seleciono o mesmo intervalo todos os meses, dou um ponto e vírgula e eu quero saber o primeiro menor mês, né? O mês que eu vendi menos. Então eu ponho o número 1 de novo e tá aqui, 1.447.000, que foi aqui no mês de fevereiro nesse nosso exemplo. Para facilitar um pouco, às vezes, a visualização disso, enxergar qual que é o mês que eu vendi mais, vendi menos, a gente consegue fazer isso de forma automaticamente por cores, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um macete que ajuda pra caramba na visualização de informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o intervalo. Então, peguei ele de janeiro até dezembro. Eu estou aqui no menu Iniciar do Excel. Dentro do menu Iniciar, tem aqui Formatação Condicional. Então, eu estou com a minha seleção aqui toda feita ainda. Eu clico em Formatação Condicional, venho em Escala de Cor e seleciono aqui o primeiro já. Ó. Escala de cores de verde, amarelo e vermelho. E clico. Automaticamente o Excel já vai pintar com uma escala do verde ao vermelho, onde nesse caso o verde vai ser o maior número. Quanto mais escuro, né, quanto mais escuro for o verde, maior. E quanto mais vermelho, pior. É como se fosse aí um semáforo. Então ele facilita na visualização. Agora eu bato o olho, eu sei. Poxa, o meu início de ano foi ruim, mas para o final do ano foi muito melhor, né? Setembro, outubro foram os melhores meses, mas novembro e dezembro tá verdinho também, foi muito bom. Então esse é um macete muito bacana do Excel. Eu particularmente utilizo bastante nos meus relatórios, que fica muito visual e muito fácil da gente conseguir enxergar o que está sendo bom, quais são os melhores, piores meses, informações diversas. Tá bom, pessoal? Não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram, do Segredo do Varejo, que a gente vai estar trazendo cada vez mais dicas, atualizações, novidades aí sobre o mundo da moda e sobre o mundo do varejo. Tá bom? Um abraço!